Como investigar a dispepsia do meu paciente? Eu sou Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos meus estudos e da minha prática clínica. Sou especialista em investigação diagnóstica, então vamos conversar um pouco sobre como investigar a síndrome dispéptica, certo? Como investigar a dispepsia. Só lembrando a definição, né? Só para ficar tudo bem claro. Conceitualmente, dispepsia nada mais é do que um mal-estar, né? Uma sensação de desconforto no epigastro, na topografia equivalente, vamos assim dizer, ao nosso estômago. E ela pode vir por meio de dor, atualmente uma dor em ardência ou queimação, embora não obrigatoriamente, pode vir também como uma dor, como se fosse uma dor de fome, né, uma roedeira. E pode vir também, a dispepsia pode se apresentar como um empachamento, né, uma sensação de barriga cheia, de estômago cheio, né, barriga estufada, que pode ser tanto uma saciedade precoce, ou seja, você fica cheio no meio da refeição, antes de terminar de comer, como pode ser uma plenitude pós-prandial, você ficar cheio após a refeição, certo? Lembrando que você ir para um rodízio de pizza, por exemplo, e sair cheio, isso não é plenitude pós-prandial patológica, né? É algo fisiológico. O patológico é quando você está comendo o que você come habitualmente, em termos de quantidade, de volume, e aí você começa a ter esse empachamento. Então, a dispepsia, a gente tem a dispepsia do tipo 2 e a dispepsia do tipo empachamento, e tem a mista, né? Que tem os dois componentes. O que acontece? De um modo geral, o tratamento vai ser muito similar e a investigação diagnóstica é praticamente a mesma. Então, quando eu estou diante de um paciente que relata alguma dessas queixas, eu já sei que ele tem uma síndrome dispéptica, ele tem uma dispepsia. Sabendo disso, primeira preocupação para mim, agora, nesse exato momento, é descartar câncer, principalmente câncer gástrico, câncer de estômago. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pesquisar na anamnese e no exame físico sinais de alarme, sinais que são fatores de risco para a neoplasia. Por exemplo, o paciente tem uma história familiar positiva em parente de primeiro grau com câncer de estômago. O paciente tem uma história pessoal prévia de adenocarcinoma gástrico e não tendo feito uma gastrectomia total, tendo feito apenas uma gastrectomia parcial, certo? Ou seja, o paciente tem uma gastrectomia parcial com um CA gástrico prévio nele mesmo. Presença de icterícia, de massa abdominal, de nódulo de Wischel ou de nódulo de Irmã Maria José, né, Mary Joseph, né, são linfodomegalias, ou da prateleira de Blammer no toque retal, vai que a gente tocou por algum motivo, anemia, sangramento digestivo, perda ponderal não intencional significativa, né, em geral mais de 10%, né, mais de 5 a 10%, né, a gente, principalmente mais de 10% quando corrigida essa perda para 6 meses, uma inapetência, né, uma falta de apetite muito importante na história. São todos achados que a gente tem que considerar como achados que são fatores que a gente tem que pensar aí que esse paciente pode ter um câncer gástrico. Passando por aí, eu vou fazer o que? Se eu tenho um achado desse positivo, eu vou investigar. Como é que eu vou investigar câncer gástrico? Endoscopando. Então eu vou pedir uma endoscopia digestiva alta, já em geral com pesquisa de Helicobacter pylori, certo? E muitas vezes eu vou diagnosticar esse paciente já daí. Se esse paciente agora que eu estou tratando, que estou investigando, não tem nenhum sinal de alarme para uma neoplasia gástrica, aí eu tenho algumas questões que eu vou ter que levantar aqui. Primeiro, o ideal é que a gente tivesse um amplo acesso aos testes não invasivos para Helicobacter pylori. Infelizmente isso não é verdade. Eu me refiro principalmente ao teste respiratório e ao teste e ao antígeno fecal. A sorologia seria um exame mais questionável, mas também traria como possibilidade, nos virgens de tratamento, principalmente. Partindo daí, se eu tenho acesso bom a esses testes, seria interessante fazer um teste não invasivo, porque se positivo eu posso tratar H. pylori e ver se melhoram os sintomas, e se negativo, eu já fico mais tranquilo e sigo na investigação. Se eu não tenho um acesso fácil, que é o que acontece na maioria dos casos para a gente, no SUS principalmente, mas mesmo no setor privado, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar no diagnóstico diferencial, mas já vai de cara fazer uma prova terapêutica com inibidor de bomba de prótons, né, um omeprazol ou pantoprazol da vida, por 4 a 8 semanas para esse paciente. Porque se a gente tiver uma boa resposta, provavelmente esse paciente tem uma dispepsia funcional ou uma doença ulcerosa péptica, não maligna, né, benigna. Então, é seguimento clínico. Agora, se ele não tem uma resposta adequada nesse período, a gente diz que é um paciente refratário ao IBP. Sendo refratário ao IBP, o passo seguinte seria endoscopia digestiva alta com pesquisa de Helicobacter pylori, pois esse é mais um fator de risco, mais um sinal de alarme para a neoplasia. Agora, se esse paciente não respondeu bem ao IBP,
já fez endoscopia, a endoscopia está negativa, também é negativo para H. pylori, ou tratou H. pylori e não melhorou, eu tenho que pensar no diagnóstico diferencial mais amplo. Algumas coisas que a gente já vai pensando sempre, desde o começo a gente já vai pensando nisso. Se a gente vai tomar alguma medida, alguma ação, depende da probabilidade. Mas a gente pensa o seguinte, falou infecção, H. pylori, vamos pensar nas doenças infectoparasitárias, então pensar em giardíase e estrongiloidíase como possibilidades. Por isso, muitas vezes a gente já faz logo de cara um bolão terapêutico antiparasitário. Outra possibilidade, vai que o estômago não está doente, não tem morfologia alterada, né? Mas ele tem a funcionalidade alterada, uma gastroparesia secundária, por exemplo, a hipotireoidismo, a neuropatia diabética, né? A neuropatia autonômica, ou a amiloidose, é uma possibilidade. Esse paciente pode ter um outro câncer. Se eu fizer endoscopia, eu vou ter visto algum esôfago já, tudo bem. Mas, como tumor de jegue, né? Junção esôfago-gástrica. Mas eu posso flagrar, por exemplo, um câncer de vesícula, um câncer de pâncreas, ou até um câncer coloretal. Não é tão comum isso, mas um câncer coloretal. Perto da válvula iliocecal pode, curiosamente, cursar com síndrome dispéptica. Outra possibilidade que a gente tem que aventar, e o ultrassom abdominal às vezes ajuda nesse ponto, é cólica biliar, né? Então o paciente tendo litíase biliar, ele só tem que ter cuidado para saber se esses sintomas são realmente da cólica biliar ou não. Tem forma de a gente fazer isso, até prova terapêutica, vamos assim dizer. Infelizmente, nem sempre é a forma mais fácil, né? Nem sempre a gente consegue ter acesso a essas questões aí relacionadas à vesícula biliar, e às vezes acaba tirando a vesícula sem necessidade. Então o ideal realmente é fazer uma prova terapêutica, na maioria das vezes com o sacol, para ver se o paciente tem uma resposta ou não, já que é um sintoma atípico. E avaliar, em decisão compartilhada, se vale a pena fazer uma cirurgia para retirada da vesícula biliar do doente, certo? O que mais a gente tem que saber, que a gente tem que lembrar? Intolerância alimentares, destaque clássico para intolerância à lactose. Doença celíaca pode cursar com síndrome dispéptica? Pode sim, mas eu tenho que frisar a intolerância à lactose. Então, mais uma outra possibilidade importante, pancreatite crônica também não pode ser esquecido. Tem vários outros achados, né? Diabetes secundária, o paciente pode ter uma diarreia, né? Uma síndrome desabsortiva. A dor, geralmente, ela irradia para dorso, né? A dor gástrica, e atualmente ela piora também quando o paciente deita, né? Tem todos os outros achados, o raio-x ali com as calcificações pancreáticas, mas pancreatite crônica entra assim no diagnóstico diferencial. Então, desse modo, falamos aqui sobre o principal diferencial da síndrome dispéptica, ou seja, o primeiro de tudo, primeiro passo, pesquisar sinais de alarme para câncer gástrico. Se tem, endoscopia digestiva alta com pesquisa de Helicobacter pylori. Se não tem, vamos considerar aí a prova terapêutica vamos considerar, aliás, um teste não invasivo para H. pylori, se viável. Se não foi viável, ou não foi viável, foi feito, deu negativo, aí prova terapêutica com IBP. Resolveu, show de bola. Não resolveu, aí endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori para quem ainda não fez, e focar no diferencial dessas outras causas que a gente comentou aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, não deixem de deixar o seu joinha, de curtir aqui no canal, certo? Deixar o seu joinha aqui no vídeo e já se inscrever no canal para terem sempre notícias aí, notificações quando tiver um novo vídeo por aqui. Lembrando que toda terça e quinta a gente tem vídeo novo. Terça-feira às 11 horas da manhã, um vídeo basicamente sobre educação em saúde para as pessoas em geral, para a população como um todo. E quinta-feira às 11 horas da manhã, nosso vídeo é para estudantes de medicina e médicos, incluindo aí médicos residentes, internos e todo mundo mais, certo? A gente tem que ser um pouco mais específico, e se você quer um tema específico falando nisso, já deixa no comentário, beleza? Meu Instagram, Dr. Lucas Mustafa. Vamos lá, qualquer dúvida chama no direct. Valeu!